Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao episódio 30 do Unicap Talks, um podcast que conecta você, paciente, com os melhores especialistas da área da saúde. Eu sou Acley Viana, hoje estou de host, e o meu convidado de novo é o Dr. Daniel. Vê, né? É falta de ter quem chamar, né? A gente... Não, na verdade a gente otimizou tempo, é diferente. É isso daí. A gente otimizou. A gente vai gravar hoje outros podcasts, e aí eu tinha um tempinho antes, eu falei, Daniel, vamos sentar e falar nós dois, porque a gente já falou sobre cirurgia de Mohs, a gente já falou sobre câncer de pele, mas eu acho que ainda faltam detalhezinhos e assim, é um assunto que não esgota, né, Daniel? A questão é que a gente meio que pulou um assunto. A gente pulou os tipos, os subtipos de câncer, as formas de tratamento diferente para câncer de pele. Então, acho que é um conteúdo importante que as pessoas precisam saber e que a gente não comentou ainda. E aí a gente resolveu gravar e sem roteiro. Então hoje é uma conversa. Não tem... freestyle. É freestyle. Não tem, assim, ó, as perguntas vão sair da cabeça, não tem nada combinado. Então, assim, é para testar o conhecimento de verdade. É isso daí. O conhecimento do Daniel sobre câncer de pele e o meu sobre fazer perguntas. De nós dois, né? É um desafio. É verdade. Cara, vamos começar. Tu falou dos tipos. Vamos começar então falando dos tipos de câncer de pele para as pessoas entenderem. Perfeito. Acley, o câncer de pele é basicamente dividido em dois grandes grupos. Os cânceres de pele do tipo melanoma e os tumores de pele do tipo não melanoma. Claro que dentro desses, do grupo melanoma, tem vários tipos, vários subtipos, assim como no câncer de pele não melanoma. O não melanoma compreende principalmente o carcinoma basocelular e o carcinoma de células escamosas, ou espinocelular. Uhum. Então, o carcinoma basocelular que é o CBC e o SEC. Exatamente. A gente chama de CBC, e o carcinoma espinocelular, ou de células escamosas, a gente chama de SEC. Claro que tem vários outros um pouco mais raros, tumores de células de Merkel, carcinoma... anexial microcístico, dermatofibrosarcoma atípico. Cara, então, são nomes... Tem vários, são um pouco mais raros, claro, mas basicamente, quando a gente fala câncer de pele não melanoma, a gente fala em basocelular e carcinoma de células escamosas. A gente está devendo um episódio sobre melanoma também, né? Acho vários, né? Acho que é um assunto que vale a pena a gente falar, mas essa divisão normalmente é feita baseado na agressividade e na incidência, na quantidade, né? Não só isso, inclusive no tratamento. Uhum. Essa divisão é feita baseada no aspecto clínico, no aspecto histopatológico, então na biópsia. Uhum. O tratamento é diferente, o prognóstico, então, a taxa de cura, a taxa de acompanhamento também é diferente. Então, na verdade, é tudo diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser na pele. Os dois estão na pele, mas são doenças completamente diferentes. E acho que vale a pena a gente explicar para as pessoas, melanoma é aquele tipo agressivo, que normalmente as pessoas se assustam, que o paciente... Hoje em dia mudou, né? Mas que o paciente morria de melanoma, né? Hoje muita coisa mudou aí. 20 anos de formado, dá para dizer que em 20 anos mudou absurdamente o tratamento e o prognóstico dos pacientes com melanoma, né? Sem dúvida. Quando a gente era estudante, a gente aprendia que lutar contra o melanoma era lutar para perder. Hoje em dia, não. Então, hoje em dia, isso mudou completamente. Para ter uma ideia, Acley, hoje em dia tem mais pessoas que morrem de carcinoma de células escamosas e carcinoma basocelular em números gerais, números absolutos, do que de melanoma. Sério? Claro que são tumores muito mais frequentes, tem muito mais CBC e SEC, mas em números absolutos, mais pessoas morrem de SEC e de CBC do que de melanoma. Por conta da evolução do tratamento do melanoma e da quantidade de CBC e SEC que a gente tem, que é muito maior. Em números absolutos acaba... a quantidade... E é triste, né? Porque CBC e SEC são tumores... fácil de tratar, parece que a gente está diminuindo a doença, né? Mas assim... O tratamento deles, quando precoce, é extremamente eficaz e simples, né? Uma cirurgia, retirar a lesão com margem, retirar adequadamente. É exatamente isso, né? Porque assim, nós da cirurgia de cabeça e pescoço, nós atendemos aquelas grandes catástrofes, né? Então, casos que tem que tirar
o olho inteiro. Cara, fiz uma cirurgia dessas essa semana. A gente fez ali na equipe, paciente... Aliás, a gente vai falar disso, lembra da gente levantar esse assunto, como que chega nesse nível. Claro. Aí. Porque, assim, paciente com lesão no olho, lesão na pálpebra, na conjuntiva da pálpebra, evoluiu, pegou o olho, já era uma lesão que não tinha como preservar o olho, não tinha como tirar a lesão, você tem que tirar todo o olho, reconstrói, aí vai ter que colocar uma prótese, então, ou seja, uma cirurgia com potencial curativo para ele, né? Mas desfigurante, né? Mutilante, né? Então, é uma pena, porque essas grandes catástrofes, né? Quando a gente tem que tirar o nariz inteiro, a orelha inteira, todos esses tumores começaram pequenos. Começaram pequenos, daria para fazer um tratamento muito simples com anestesia local, que demora 15, 20, 30 minutos de cirurgia. E porque esse tumor não é respeitado, ou pelo paciente que não quer saber, não quer ir atrás, na tempo, ou pelo próprio médico, e esse é um grande problema, os médicos subestimarem um câncer de pele, fazem um tratamento incompleto, o tumor volta, depois faz outro tratamento incompleto, o tumor volta e vai voltando, e cada vez que o tumor volta, muitas vezes a agressividade é maior e a chance de recorrência do tumor voltar é maior ainda. Então, esses casos que tem que tirar o olho, tem que tirar o nariz, tem que tirar a orelha, são casos que começaram com tumores pequenos, foram mal conduzidos e acaba nessas grandes catástrofes. Então, é uma pena. O recado mais importante desse episódio de hoje é não subestimar um câncer de pele. Isso é o que a gente não pode fazer, nem a gente, como médico, nem o paciente e nem outros profissionais da saúde. Você fala não subestimar, e às vezes as pessoas vão se perguntar em casa, quando que eu desconfio, né? Porque, assim, mancha na pele, sinal na pele, principalmente quem tem pele clara, vai ter, né? Quando que a pessoa... Eu não vou nem entrar no mérito de em quanto tempo tem que consultar com o dermatologista e nada disso, mas eu acho que, assim, quando que eu desconfio, tipo, apareceu um sinalzinho aqui, ele é normal, ele não é, eu devo... Qualquer sinal que apareceu, eu devo avaliar com alguém, devo investigar. Eu acho que isso começa antes, Ackley. Não só no momento que aparece a lesão, mas começa muito antes. Então, depende do histórico pessoal, se a pessoa já teve um câncer de pele, tem risco aumentado de ter outros. O histórico de exposição solar, principalmente na infância e na adolescência. Então, se na infância e na adolescência pegou muito sol, tomou aqueles torrões, tem que ficar de olho. Se a pessoa tem história familiar de câncer de pele, principalmente do melanoma, se a pessoa tem pele clara, olho claro, cabelo claro. Então, se é descendente de europeus, de pessoas de pele muito clara, as pessoas que trabalham ao ar livre, pegando sol, que não se protegem. Então, essas pessoas já têm que ficar de olho. Inclusive, nós criamos um quiz. Eu ia falar, agora é o momento que a gente tem que fazer o jabá, né? Exatamente. Porque deu trabalho de fazer aquele negócio. Inclusive, para você que não viu ainda, acesse nossas redes sociais. Vamos colocar embaixo aqui na descrição o link. Isso, a gente consegue colocar. Que nós criamos um questionário sobre o risco da pessoa desenvolver o câncer de pele. Vai vir um risco baixo, risco moderado, risco alto de desenvolver câncer de pele. Baseado nessas questões, é bem interessante, acho que vale a pena procurar. E, inclusive, ali depois a gente tá finalizando um material para prevenção, né? Claro. Então, assim, para quem respondeu o quiz ali no final, vai receber um material. Para aquele que for risco moderado a alto, a indicação é uma avaliação médica, uma avaliação da pele para ver se tem alguma lesão suspeita ou não. Mas os de baixo risco, né, ali no quiz, aliás, quiz é baseado em ciência, né, não foi tirado da cabeça, né, não foi... todos esses fatores que o Daniel colocou, existe uma pontuação, existe um ranking, e aí estima o seu risco em baixo, moderado e alto. Lembrando que isso não substitui a consulta médica. Não é um diagnóstico, exatamente. Não é um diagnóstico. É uma avaliação alerta, inicial, né? Ele faz um alerta, né? Exatamente. Mas mesmo assim, para quem é baixo risco, a gente está preparando um material que vai ser entregue para prevenção,
né? E o moderado e alto, a indicação é uma avaliação. Isso, a gente chegou a essa conclusão, que a indicação é de uma avaliação, nem que seja para dizer, ó, tá tudo bem e vai se prevenir também, né? Então... Tanto que tem alguns artigos que falam em a pessoa fazer autoexame, autoavaliação, só que tem vários artigos, vários resultados que mostram que isso dá uma falsa sensação de segurança também. Eu ia dizer, cara, não... É mais importante as costas, um profissional, o dermatologista no caso, né, que esteja acostumado a ver lesão de pele, porque o dermatologista, o correto, o que é? Se tem algum histórico ou se tem uma possibilidade de ter um câncer de pele, na consulta, tirar toda a roupa, examinar inteiro, costas, atrás da perna, atrás das orelhas, regiões que a gente não tem acesso, nem com espelho às vezes, e nada como a visão de um profissional, que é o dermatologista, que é o profissional que cuida da nossa pele. Sim. Né? E voltando no assunto, então, a partir desse momento, se a pessoa tem algum histórico ou alguma suspeita, alguma possibilidade, pode ser que apareça alguma lesão. E existem uma série de lesões, por exemplo, o melanoma. Normalmente é mais comum naquelas pessoas bem clarinhas que têm vários sinais e eventualmente um deles pode modificar. Tanto que tem algumas regras, né? Aquele ABCDE, que é a assimetria, as bordas, o diâmetro, a cor, a evolução desses sinais, dessas pintas, desses névos que mudam, que podem gerar um melanoma. E tem alguma coisa nessa questão do diagnóstico de alguma coisa nova, de tecnologia, tu falou de autoexame, é difícil, né, imaginar, você vai poder fazer uma avaliação com o celular, não sei, as coisas evoluem tanto, mas eu não consigo imaginar algo nisso que substitua uma avaliação médica. A visão, né, do médico, por enquanto não existe, assim, algo tão bom quanto a avaliação do médico. Só que assim, para essas pessoas que têm histórico de melanoma, histórico familiar ou pessoal de melanoma ou familiar de melanoma, e para essas pessoas que que têm muitos névoos, têm muito pintadinhos, muitos sinais, o que é recomendável é fazer um mapeamento corporal digital total. Então, o que é isso? Tem algumas marcas que fazem isso. Quem faz isso é o pessoal da dermatologia também. É uma torre com uma câmera que a pessoa tira fotos padronizadas de frente, de costas, de lado, de todas as áreas. E essas fotos são jogadas num programa, num software que avalia isso. Hoje em dia, esses softwares têm inteligência artificial que já consegue identificar aquela lesão tem tantos % de chance de ser um câncer de pele. Isso é mais válido para o melanoma, não tanto para o CBC ou para o SEC. Mas esse exame é muito mais eficaz no acompanhamento. Então, assim, aquelas pessoas que têm muitas pintas, muitos sinais, tem que ir todos os anos o dermatologista, às vezes de 6 em 6 meses. Só que, assim, é humanamente impossível o dermatologista lembrar, essa lesão mudou, cresceu um pouquinho, mudou um pouquinho. E o software compara isso. Então, por esse motivo, por que eu te fiz essa pergunta, né, da tecnologia? A gente usa muito telemedicina hoje, né? Consulta à distância. Eu acho que para uma avaliação inicial, a gente já conversou sobre isso, é difícil tu ter uma avaliação inicial, né? Mas dá em algum momento dessa jornada do paciente ele poder avaliar com um especialista bom por telemedicina? É possível, hoje em dia a telemedicina está diferente, tem algumas áreas que dá até para fazer eletrocardiograma por telemedicina, otoscopia, olhar o ouvido por telemedicina, olhar a garganta por telemedicina. Tem até alguns equipamentos propícios para isso. Essa avaliação inicial do dermatologista, olhando, examinando, eu acho muito difícil. A biópsia também. Claro, eu não sou dermatologista, às vezes algum dermato fala, não, eu consigo com foto, eu acho muito difícil. Porque normalmente a gente tem que sentir, a gente tem que palpar e a gente tem que principalmente fazer uma dermatoscopia. O dermatologista, né, tem principalmente fazer uma dermatoscopia, que é um exame com um aparelho especial que aumenta mais ou menos 10 vezes e meia a lesão, que a gente consegue ter uma ideia muito boa do diagnóstico. Então tem uma sensibilidade, uma especificidade muito grande com o exame dermatoscópico.
E isso, voltando naquela torre de mapeamento, também está incluída a dermatoscopia da lesão e a própria inteligência artificial lê essas características. Então, para uma avaliação inicial, se tem câncer de pele ou não, eu acho bem difícil, a não ser que seja uma lesão assim muito evidente e uma lesão um pouquinho maior. Agora, se o paciente já tem um diagnóstico, já constou num dermato, o dermato já viu a lesão é suspeita, já fez uma biópsia, já tem o diagnóstico certo, ó, é um carcinoma basocelular, é um melanoma, é um carcinoma de células escamosas. Muitos dermatologistas não operam, não fazem cirurgias, principalmente em áreas tão nobres quanto a face e o pescoço. Então, nós, da cirurgia de cabeça e pescoço, recebemos muitos pacientes de dermatologistas para operar. Então, essa consulta é possível fazer. Então, se o paciente já tiver o diagnóstico, já tiver a lesão, às vezes uma análise inicial com foto ou com vídeo, é possível a gente fazer por telemedicina. Fazer um planejamento cirúrgico à distância. Fazer um planejamento cirúrgico. Talvez detalhes muito minuciosos de reconstrução, de retalho, de enxerto, que técnica utilizar na reconstrução talvez não seja possível, porque a gente tem que ver a flexibilidade da pele, tem que ver o quanto mobiliza, tudo isso. Mas assim, para planejar o tratamento inicial, falando, você tem indicação de fazer uma cirurgia convencional, você tem indicação de fazer uma cirurgia micrográfica de Mohs, você tem indicação de fazer o tratamento para melanoma, que é inicialmente uma biópsia, depois a ampliação, um linfonodo sentinela, a gente consegue fazer isso por telemedicina. Ótimo. Eu pergunto isso porque a gente fez um episódio, eu e você, sobre cirurgia micrográfica de Mohs, né? Até acho que você tem que dar rapidamente uma relembrada nisso. E às vezes as pessoas de fora vêm e isso limita, né? Porque, assim, eu sei porque, assim, eu já operei paciente do norte do país, de tireoide, que dá para fazer por telemedicina, né? E assim, o paciente só consegue vir para cirurgia, né? O cara não consegue vir consultar, voltar e voltar para operar, né? E a gente consegue ver o ultrassom, ver o resultado da punção, consegue explicar tudo. Então, às vezes a pessoa está numa região remota, tem possibilidade, tem condições de um tratamento em outro local, só que não tem condições de ficar indo e vindo várias vezes. Então, a telemedicina facilita isso muito. E aí possível. Eu sempre fiquei pensando, como é que a gente consegue encaixar isso dentro da cirurgia? Tu acabou de explicar bem isso, né? Então, dá para a pessoa ter uma avaliação, né? Ali na NICAP, claro. Né? Com o Daniel, dar a possibilidade da cirurgia, ter uma primeira consulta e aí o restante você vai fazer. E é a mesma coisa que a gente faz com tireoide, né? A pessoa vem claro. Para operar, a gente vê antes da cirurgia, avalia, né? E muda. Eu já tive paciente que veio de Angola para tratar, ele queria fazer ablação, no começo estava o Gustavo, eu ainda comecei a fazer, a gente estava começando a fazer, e aí eu e o Gustavo avaliamos, não dá para fazer ablação, operar, já veio e operou. Então, assim, a gente mudou o planejamento ali na véspera, né, na chegada, mas todo o contato inicial da pessoa lá em outro país foi feito por telemedicina, né? É possível fazer, por motivos óbvios, claro que não dá para fazer uma biópsia, não dá para palpar, né, óbvio, mas se já tiver a biópsia, se já tiver o diagnóstico, principalmente se já tiver a indicação de um dermatologista, precisa operar, claro que dá para fazer, é possível. Rapidamente, só para a gente fechar esse bate-papo aí, dá um resumo do que é a micrográfica de Mohs, só para deixar as pessoas curiosas, se quiser elas voltam, eu nem lembro que episódio que foi, mas foi o anterior 17, aí. Eu acho? Talvez. Acho que foi 17. Talvez, acho que foi. Isso aí. Volta no episódio 17 para saber. Detalhes. Isso. Mas assim, basicamente, o câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma têm tratamentos diferentes. O melanoma, o que é importante? No melanoma a gente tem que ver principalmente a espessura do tumor. Então a grossura do tumor, não tanto a extensão. Então, quando tem um melanoma já confirmado, uma suspeita de melanoma, o que a gente tem que fazer? A gente tira a lesão sem margem, manda para o laboratório de patologia, ele estuda a espessura e uma série de outras características para definir o segundo passo, que é a ampliação da margem, que vai depender dessa espessura, ou a gente amplia meio centímetro, ou 1 centímetro, ou 2 centímetros. E além disso, é esse primeiro exame que vai definir também se tem indicação de fazer
uma biópsia de linfonodo sentinela, que esses melanomas muitas vezes têm uma chance grande de ter metástase para linfonodos. Então, às vezes, tem que fazer uma biópsia, tirar o linfonodo mais provável de ter metástase para ser estudado detalhadamente. Esse, assim, de forma muito resumida, é o tratamento do melanoma. Do vaso celular e do carcinoma de células escamosas é basicamente tirar a lesão com margem de segurança, ou com margem livre. Para isso, temos duas opções. Ou a cirurgia convencional, que a gente identifica a lesão, vê mais ou menos qual é o limite, dá uma margem de segurança que varia de 0,5 centímetro, às vezes em áreas muito sensíveis de 4 milímetros até 1 centímetro mais ou menos, e tenta tirar toda a lesão, manda para o laboratório para ser avaliada. Isso para as pessoas saberem é o tipo de cirurgia que qualquer cirurgião faz. É feita em 99% dos casos. Se vai fazer bem ou não é outros 500, mas qualquer cirurgião faz. A maior parte dos tratamentos para câncer de pele é feito dessa forma e funciona muito bem. Alguns tumores específicos têm indicações de cirurgia micrográfica. O que é cirurgia micrográfica? É que na hora da cirurgia, enquanto o paciente está no centro cirúrgico ou no ambiente cirúrgico, a gente analisa 100% das margens, tanto na periferia quanto na profundidade. Então, a gente tira, por exemplo, uma lesão de pálpebra que tu falasse. A gente tira a lesão com uma margem muito pequena, faz um curativo, o paciente fica esperando, enquanto isso a gente analisa no microscópio. Esse laboratório tem que estar anexo ao centro cirúrgico. Então, nós temos na clínica, na Unicap, um laboratório de cirurgia micrográfica dentro da clínica e nós temos outro laboratório dentro do centro cirúrgico do Hospital de Caridade, que é um dos hospitais maiores aqui de Florianópolis. Então, é possível fazer em qualquer um dos dois locais. Não é possível fazer num laboratório remoto, né? Então, não tem como fazer, a gente opera aqui e o laboratório fica na quadra do lado. Não é possível, precisa ter um contato muito próximo com o patologista. E com a gente, a patologista fica porta a porta. Ela fica assistindo a cirurgia, né? Então, essa análise, a grande vantagem é que a gente já tem certeza que na hora da cirurgia saiu tudo, porque se tiver algum tumor na margem, a gente amplia tantas vezes quanto for necessário até ter certeza que saiu tudo. A chance de cura é muito maior que a cirurgia convencional e principalmente a gente economiza muito tecido para áreas assim importantes, como tumores de face, pescoço, couro cabeludo. Isso às vezes é bem importante. Às vezes 1 milímetro que a gente economiza de pele já traz um resultado estético e funcional muito melhor. Cara, acho que a gente cobriu sem roteiro. Super resumo, hein? Sem roteiro, no modo freestyle, acho que a gente mandou bem. Não sei se ficou alguma coisa que tu lembra aí, alguma coisa pra gente comentar. Não, mas assim, ó, o que dá uma pena, dá uma dó é as pessoas, médicos e pacientes, subestimarem o câncer de pele. Então, essa é a mensagem que fica. Não é algo para se desesperar, é um tumor tranquilo, é fácil de tratar, é fácil de resolver, mas a gente tem que encarar com seriedade. Encarar com seriedade é fazer o tratamento correto, não importa se é cirurgia convencional, se é cirurgia micrográfica, se é o tratamento para o melanoma, mas tem que fazer o tratamento correto, a gente tem que encarar com seriedade, fazer o tratamento de acordo com as normas que são estabelecidas por todos os guidelines e 99% dos casos dá super certo, então tem uma chance de cura muito boa, uma qualidade de vida excelente. Então é um tumor fácil de tratar, fácil de resolver, mas tem que ser encarado com seriedade. E acho que vale a pena a gente relembrar do nosso quiz, né, para estimar o risco de você desenvolver câncer de pele, que a gente vai deixar o link embaixo aqui na descrição do vídeo. Se tem material no alto, site. Se tem medo de ter um câncer de pele, procure um dermatologista de confiança que possa analisar inteiro todas as áreas, vale a pena. E tendo qualquer dúvida, o próprio dermato já faz a biópsia, já faz o diagnóstico, ele consegue avaliar isso muito bem. E nosso site tem ali www.unicap.com.br, tem ali blog, tem
uma página falando sobre micrografo de Mohs. A gente tem o episódio 17 aí, que o Daniel lembrou, que fala sobre isso. Tem o episódio 1 e 2. Os primeiros episódios foram sobre câncer de pele. 1 e 2 fala com uma dermatologista, com a Mariana e com a patologista. Nossas redes sociais falam bastante sobre câncer de pele, tumores de cabeça e pescoço em geral. E se precisar de uma avaliação, tem a equipe na Unicap, que agora está ampliada, né? Temos mais a Camila junto contigo ali, né? Sim. Então, e logo acho que a gente vai ter um dermatologista também lá, né? É provável. É bem provável. É bem provável. Spoilers. E é isso, Daniel. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Foi um bom bate-papo. Foi bem legal. Esperamos vocês no próximo episódio. Eita, hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Próximo episódio. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.